A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a missionária Rosimeire, da Primeira Igreja Batista em Cajobi, Conexão Primeira. E nós estamos estudando nesse tempo de Escola Bíblica Discipuladora sobre oração. Então, nós já tivemos vários temas sobre oração. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os nãos de Deus. Deus já falou não para você? Como você tem se comportado? Como você tem pensado sobre os nãos de Deus? Então, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso, um pouquinho sobre os nãos que Deus tem colocado diante das nossas vidas. E hoje o objetivo para que a gente venha entender, terminar esse tempo de estudo e entender é que nem sempre as nossas orações são atendidas. Compreender que Deus tem sempre algo melhor para nós. E nós devemos fazer o quê? Renovar a sua esperança quando o não de Deus chegar. Então eu já quero desde já falar sobre o texto áureo. O texto áureo que fala lá em Isaías 55, versículo 5, Isaías 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, nós precisamos entender o quê? Que as escrituras sagradas, ela nos revela que Deus responde às nossas orações. O próprio Deus, por intermédio do profeta Jeremias, encoraja o seu povo a buscar respostas nele. Agora, o fato de Deus responder às orações do seu povo, não significa que Deus sempre dirá sim para nós. Algumas vezes teremos que lidar com a espera e até mesmo com o não de Deus. Então, nós precisamos sempre entender sobre isso, né? Que Deus também nos responde com um não. Então, o fato de responder às orações do seu povo não significa que Deus sempre dirá sim. Algumas vezes teremos que lidar com a espera e até mesmo com o não de Deus. Então, nós precisamos sempre pensar sobre isso, que Deus ele nunca deixa de nos responder. Deus nos responde a todo momento. Há muitos exemplos até na Bíblia em que Deus diz para grandes homens, né, e mulheres de fé, que Deus disse não às orações de Abraão, disse não para as orações de Moisés, disse não para as orações de Paulo. Deus já disse não até mesmo para as orações de Jesus, né? Você deve perguntar, como assim? De que maneira, né, Deus respondeu não para Jesus? E nós nos lembramos, né, de que quando Deus estava ali para ser crucificado, ele orou, ele buscou no Senhor e pediu para que o Senhor passasse dele aquele cálice. Então, houve um não aí também, né? Contudo, ele fala em sua oração, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então, a gente percebe aí que Jesus, na verdade, ele colocou diante do Senhor, né, o seu desejo, diante de Deus, a sua vontade. E ali permitiu Deus que o não viesse também para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero dizer para você que Deus vê o que nós não conseguimos enxergar. Então, possíveis razões que podem estar por trás dos não de Deus. Então, Deus é capaz de enxergar toda a conjuntura da nossa vida. A nossa perspectiva é sempre limitada. E na carta aos Hebreus, nós lemos: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar
contas, Hebreus 4:13. Então, nada pode ser ocultado a Deus. Quando Deus diz não, ele tem todos os elementos já em suas mãos. Revela que o ponto de vista de Deus é profundo e abrangente. O significado original é de que tudo está desnudado diante de Deus. Isto é, nada pode lhe ser ocultado. Só Deus é capaz de ver o que nós não conseguimos enxergar. E por isso, ele é capaz de dizer sem que nós muitas vezes consigamos compreender. Quando diz não. Então, nós precisamos saber disso. Deus tem todos os elementos nas suas mãos. E a verdade é que Deus nos ama demais para nos dar tudo que nós pedimos em oração. Então, eu quero dizer para você, como está aí, né, já anotado para nós, que Deus tem sempre algo melhor para nós. E muitas vezes você pensa que Deus não te responde, que Deus não fala com você, mas isso não é uma verdade. Às vezes nós estamos pensando que Deus tem que sempre responder aquilo que nós queremos, fazer aquilo que sempre desejamos. Então, Deus tem sempre sim algo melhor para nós. E muitas orações que fazemos a Deus refletem a nossa ignorância a respeito do que seria melhor para nós mesmos. Tiago, em sua carta, esclarece as razões que justificam o fato de algumas orações não serem atendidas. Diz o pastor de Jerusalém: nada tendes, porque não pedes, pedes e não recebeis, porque pedes de modo errado, só para gastardes de vossos prazeres. Tiago 4, 2 e 3. Em outras palavras, muitas de nossas orações são mais bem respondida quando Deus diz não. Deus tem sempre tem algo melhor para nos oferecer. Então isso nós precisamos entender, que os nãos de Deus é porque Deus tem tudo sobre as suas mãos. Deus conhece todas a sua vida, Deus conhece todos os propósitos, Deus conhece os seus caminhos, né? Então nós precisamos sempre compreender que o favor de Deus está sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Ele nos ama tanto, como eu já havia falado, né? Deus nos ama tanto que Ele não deixa de nos responder. Deus não deixa de responder a sua oração, o seu pedido, o seu clamor. E a gente precisa sempre lembrar que Deus pode nos responder sim, não e espera. Então nós precisamos compreender essa situação em nossas vidas, né? Então que Deus, ele tem os seus princípios, né? E ele não vai fazer nada para minha vida com que ele venha trazer desesperança, né? Nos nossos corações. Então, eu quero dizer para você, olha, como Paulo, você pode afirmar, né? Como Paulo, você pode afirmar: sei passar necessidade, sei também ter muito, tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito, enfrentando escassez. Filipenses 4:12. Também sei conviver com os nãos de Deus. Você sabe mesmo conviver com os nãos de Deus? Sei que Deus está muito mais interessado no meu crescimento do que no meu conforto. Você já parou para pensar nisso também? Que Deus, ele está mais interessado no seu crescimento do que no seu conforto? Então é exatamente isso que o apóstolo Paulo ensina nas suas cartas a Filipenses, né? Quando nós estamos lendo, quando nós estamos ouvindo o que Paulo está dizendo ali para aquele povo, para aquelas pessoas. Então nós precisamos entender que os nãos de Deus também é para nos facilitar e é também para nos ajudar. Então Deus tem o seu próprio propósito. Ele tem seus desígnios sobre as nossas vidas e nós precisamos compreender isso para as nossas vidas, no nosso coração. Deus está muito mais interessado, né? Como eu já falei, no meu crescimento do que no meu conforto. Então, Deus, ele tem um propósito para tudo que ele faz para a minha vida, para tudo que ele faz para a sua vida.
Então nós precisamos entender e compreender isso e saber que Deus, ele é poderoso para fazer simplesmente mais do que pedimos ou imaginamos, mesmo quando chegar à nossa porta um não. Então Deus não permite que nossas orações interfiram em seu propósito. Se nós oramos por algo fora do seu propósito, Deus dirá não. E isso a gente não pode olhar como algo ruim. Precisamos aprender a orar como o salmista, lá em Salmo 57:2 diz assim: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo exulta por mim. Tudo. O Senhor exulta por você. Deus faz tudo por você. Foi exatamente o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus no Jardim das Oliveiras. Na noite que aconteceu a sua crucificação, Jesus orou ao Pai: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Está lá em Mateus 26:39. Esta oração ela é composta primeiramente de um pedido. Jesus pediu para que o Pai afastasse dele o cálice amargo que estava prestes a beber. Mas a oração de Jesus também é composta de um ato de submissão de quem aprendeu a acolher a vontade do Pai como sendo a sua. Ou seja, precisamos ter em mente que nem sempre Deus explica os porquês. Na maioria das vezes nós iremos entender tudo que Deus está fazendo e nem sempre será confortável. Eventualmente o nosso coração poderá sangrar, mas Deus nos promete, né? Deus nos promete que veremos a sua glória. Então é a glória dele que está, que ele tem colocado diante dos nossos olhos, a glória de Deus. Então eu quero assim afirmar para você, não é fácil você receber um não de Deus, né? Uma resposta negativa. Ainda mais quando nós nos colocamos diante do Senhor, uma carência tão grande de necessidade, às vezes uma enfermidade, uma doença, uma situação que nós passamos na nossa vida e nós queremos tanto algo e acontece exatamente ao contrário. E a gente só precisa entender que Deus tem tudo em suas mãos. O controle de Deus, o controle da tua vida, né? Aliás, está nas mãos de Deus. Nós precisamos entender e compreender que os nãos de Deus também é benéfico para nós, porque por mais que doa, né, como eu falei, por mais que sangre no nosso coração, Deus ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para uma situação, para as nossas vidas, para o nosso caminhar. Então, olha o que o autor fala, né? Paulo escrevendo aos Coríntios, falou a respeito dessa promessa. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquela que não se vê, pois as visíveis são temporárias, ao passo que os que não se veem são eternos. E eu falo para vocês que é possível que a gente venha passar alguns nãos de Deus durante nossa semana, nos nossos dias, porque às vezes nós passamos por situações e circunstâncias que nós não compreendemos, nós não entendemos. Então a gente vai para a cruz mesmo, a gente vai se ajoelhar diante do Senhor, a gente vai pedir para o Senhor auxílio, a gente vai pedir, Deus, por que está sendo por esse caminho, por que está indo dessa forma, dessa maneira? Porque quando eu estou chegando para Deus e falando isso, é porque o não já chegou, né? A maneira como eu gostaria que a situação fosse, a circunstância acontecesse, não está do meu jeito, não está da minha maneira. Então é aí que eu vou lá, né, para os pés do Senhor e falo, Senhor, tenha misericórdia, porque não foi dessa maneira, não é dessa maneira que eu imaginei que eu chegasse até essa situação. E quando os nãos de Deus chegam, eu preciso entender que Deus tem um propósito em tudo. E Deus tem a melhor forma, Deus tem a melhor maneira, e eu preciso ter essa convicção. Eu quero perguntar para você, quantos nãos Deus
já falou para você? Quantos nãos ainda Deus vai falar para você? Eu quero dizer que ainda tem muitos nãos que Deus vai chegar em você. Por quê? Porque nós somos limitados. Nós vivemos como vivêssemos em uma caixinha, sabe? E muitas vezes nós pedimos coisas para Deus, nós pensamos em coisas que não são legais, que não são boas, que no futuro vai trazer desordem para a nossa vida, vai trazer descontentamento. Então, eu falo para você, se Deus está te falando não, se Deus já te falou não, só agradeça a Deus e confia, porque Deus, Ele cuida da nossa vida e do nosso coração. E muitas pessoas também, da qual eu conheço pessoas, né? Na verdade, eu conheço pessoas que Deus falou não e essas pessoas ficaram chateadas com Deus, se afastaram de Deus, porque não aceitaram o não de Deus. Então é como se essa pessoa não entendesse, não compreendesse que Deus ele é lindo, ele é maravilhoso e o não dele também para as nossas vidas é para cuidar das nossas vidas e nossos corações. Então, nós precisamos entender que sofrer em benefício de outra pessoa, né? Há situações na vida em que seremos chamados a enfrentar momentos difíceis por algo ou por alguém. Vivência de experiências concretas. Nós vivemos em uma sociedade que rompeu com a dimensão do sacrifício. As pessoas do nosso tempo acreditam que o grande objetivo da vida é ser feliz, custe o que custar. E ser feliz é evitar todo tipo de dor, todo tipo de sofrimento. Mas a realidade sempre se impõe aos nossos desejos. Há situações na vida em que seremos chamados a enfrentar situações difíceis por algo ou por alguém. E todo comprometimento envolve uma certa dose de sacrifício. Paulo, né, escrevendo aos Colossenses, disse: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós e completo no meu corpo que resta o sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1:24. O apóstolo dos gentios tinha plena consciência do preço que precisava pagar pela aprovação do evangelho de Jesus. Como já vimos na lição anterior, né, que Paulo não orava a fim de que Deus, na verdade, livrasse os crentes das lutas, mas sim que os fortalecesse para lutar. Olha só, né? Lá em alguma lição anterior a gente já falou sobre isso, que Paulo ele não orava a fim de que Deus livrasse os crentes da luta, mas que ele fortalecesse cada um na luta que eles estavam passando. Então, todas as vezes que Deus disser não, ele dispensará a sua graça. Então, a tua graça, a minha graça te basta. A graça de Deus basta nas nossas vidas. E a gente não compreende isso, a gente não entende isso, né? Porque a gente acha que Deus tem obrigação de fazer muito mais para cada um de nós. Em 2 Coríntios 12:9, o não de Deus veio acompanhado da manifestação da graça na vida de Paulo. E aí a gente lembra muito bem desse trecho, né, da Bíblia. A minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, a graça de Deus nos coloca de pé quando somos tentados, quando estamos cansados, quando estamos aflitos. E certa vez, Billy Graham foi entrevistado e o entrevistador perguntou: o senhor tem 80 anos e tem estado no centro das atenções públicas por décadas, sem que nada tenha maculado seu testemunho como um cristão. Como o senhor conseguiu construir uma história de integridade? E Billy Graham então citou 1 Coríntios 10:13, que diz assim: não veio sobre nós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará
que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída, para que a possais suportar. Este é o segredo. Quando Deus diz não para alguma coisa, ele diz sim para nós. Então, lembrando sempre, né, que quando vem sobre mim algum tipo de tentação e eu não puder evitar, Deus trará também sobre mim a providência. Então eu preciso, né, lembrar que Deus cuida de todas as coisas e eu posso colocar diante do Senhor aquilo que é preciso, aquilo que é necessário. E para terminar, meus queridos, quando o não de Deus chegar, não devemos nos desesperar. Muito ao contrário, devemos renovar nossas esperanças, porque Ele trabalha em todas as coisas para o nosso bem. Ainda que Ele nos leve para o deserto, ou pelos vales, ou pelas ondas, ou pelos rios, ou até mesmo pelo fogo. Ele tem um propósito em mente, nos transformar à imagem de Jesus. Então é isso aí. Deus, Ele nos fala não. E os não de Deus faz parte da nossa vida. Eu quero dizer para você que se Deus tem falado não para você, não rejeite, aceite, se coloque mais diante do Senhor, mais próximo do Senhor, para que esse não venha te fazer mal, não venha trazer para o seu coração amargura, tristeza, muito pelo contrário, que você se sinta também cuidado por Deus. E eu quero agradecer a Deus, né? Eu não orei no início e eu vou orar agora, então, pela sua vida. Eu vou orar para que você possa entender aquilo que Deus deseja para a sua vida. Nem que o momento agora seja um não de Deus, ok? Senhor Deus, muito obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos ensina, o Senhor nos inspira, o Senhor, ó Pai, nos dá coragem de cada dia, Pai, nos aproximar do Senhor e entender que tudo, Pai, que o Senhor faz para nós é bom, perfeito e agradável. A sua vontade, Senhor, é maravilhosa. Como o Senhor disse para Paulo, e é uma realidade, a sua graça nos basta. Mas muitas vezes nós ficamos insatisfeitos, Senhor, porque achamos que a nossa vontade, o nosso desejo, o não sofrer a dor é muito melhor. Isso é uma verdade, Deus. Mas eu quero clamar a Ti, Senhor, que o Senhor venha a dar a cada um de nós o discernimento e entendimento da Tua palavra, para que possamos prosseguir e para que possamos, ó Pai, a cada dia nos aproximar do Senhor. Obrigada, Deus querido, por esse tempo tão precioso, que o Senhor venha colocar no nosso coração cada dia mais desejo de ouvir a sua voz e aprender da Tua palavra. Assim nós oramos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. E na próxima aula, nós vamos falar sobre oração e o caráter de Deus. Então, até a próxima, ok? Deus te abençoe.